Olá, bom dia, tudo bem com vocês? É um motivo de grande alegria, de grande satisfação, novamente, poder estar me comunicando com todos vocês. Pessoas do bem, pessoas alegres, pessoas festivas, pessoas que estão em busca de dias melhores, pessoas que estão em busca de viver uma vida extraordinária, de conquistar a vida dos sonhos. Meu nome é Jorge Lima e minha missão é ajudar você a superar a tua ansiedade e a reconstruir a tua autoestima. E poder me comunicar com todos vocês é sempre um motivo de satisfação. O assunto que eu quero estar conversando com vocês nesta manhã, desse novo dia, esse dia que com certeza será um dia marcante. E não esqueça que se nós quisermos, se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, poderemos fazer do dia de hoje o melhor dia da nossa vida, o melhor dia da nossa existência, um dia de prosperidade, um dia criativo, um dia onde a gente pode sim ter ações concretas para vencer, para superar a ansiedade, para vencer os desafios da nossa existência e conquistarmos sim uma vida muito melhor, uma vida de sonhos realmente, tá bom? Nesse momento eu quero estar conversando contigo, passando algumas dicas maravilhosas, e o assunto que eu quero estar compartilhando com vocês nesse momento é 5 decisões que nós precisamos ter para nós superar, para nós vencer, que podem nos ajudar sim a vencer qualquer tipo de ansiedade. É bem verdade que no tempo atual que nós estamos vivendo, são muitos os fatores que muitas vezes nos atravessam, são muitos os fatores que nos levam muitas vezes a desencadear um quadro de ansiedade, e isso muda totalmente a nossa vida, isso muda totalmente a qualidade da nossa vida, isso nos leva a um limiar de sofrimento muitas vezes sim, mas a gente precisa compreender isso, a gente precisa se conhecer melhor, nós precisamos conhecer sim como que essa ansiedade age, como que acontece um pico de ansiedade e qual as decisões que nós precisamos tomar que vão nos levar a uma melhor qualidade de vida, que vão nos levar a termos uma compreensão melhor do todo, porque afinal, se estamos com um problema, só existe um jeito, temos que enfrentar o problema. E enfrentar o problema de cabeça erguida, enfrentar o problema com ferramentas fortes, poderosas, com técnicas que já são comprovadas cientificamente, que dão certo. E é isso que eu quero estar nesse momento conversando com você. Eu vou te dar aí alguns segundinhos para você mandar aí o link para os teus amigos, para os teus familiares, para a tua rede de amigos, porque com certeza esse assunto é muito importante, vai te ajudar, e com certeza você conhece alguma pessoa que nesse momento você está pensando, poxa, o fulano, a fulana tem esse problema, então envia para ele. Vou te dar aí alguns segundinhos e já vamos começar nesse assunto, Muito bem. Existe um cientista, um grande pesquisador chamado Bruce McQueen, que ele tem muito material produzido em cima dessa área, ele é um especialista nesse assunto, e eu aprendi muitas coisas com ele, porque é uma pessoa que realmente tem dedicado a sua vida a ajudar o próximo, a compreender muitos fenômenos que acontecem na vida das pessoas, e eu aprendo com ele o seguinte, que um pouco de ansiedade nos faz bem. Isso mesmo que você ouviu. Termos um pouco de ansiedade é uma coisa boa, porque isso impede da gente ficar parado, isso impede da gente não tomar decisões, isso impede da gente ficar sempre procrastinando as coisas. Então, um pouco de ansiedade é de fundamental importância que a gente tenha, porque é ela que vai nos tirar da chamada pseudo-zona de conforto, que de conforto não tem nada, mas é um lugar que nós imaginamos que é bom, ou imaginamos que é um lugar de refúgio, e acabamos ficando ali vivendo com migalhas, vivendo com muito pouco.
Então, termos um pouco de ansiedade é simplesmente maravilhoso. Por quê? Porque vai nos impulsionar a sairmos desse lugar. Então, segundo esse neurocientista, ficamos com ansiedade quando nos sentimos desafiados ou em perigo. Todas as vezes que isso acontece, essa ansiedade, né, ela vai criar uma reação na gente e vai nos impulsionar a sairmos dali, a tomarmos uma decisão. Se a gente não tivesse isso, bem, aí seria complicado. Imagina você frente a um perigo iminente e aí você fica de boa como se nada tivesse acontecendo. Isso não iria dar certo com toda certeza. E isso está no nosso DNA, né? Essa reação, esse pouco de ansiedade, porque possivelmente a nível genético nós herdamos isso já dos nossos antepassados, né? Imagina os primeiros seres humanos, as dificuldades que eles devem ter passado, né? Como sobreviver, como enfrentar os animais da época. Não tinham casa, não tinham arma, não tinham recurso, então tinha que usar a inteligência. Então, no passar dos dias e dos anos ou dos milhares de anos, então esse organismo foi se adaptando e criando esses mecanismos, né? Então eu poderia dizer que inicialmente a ansiedade é um mecanismo de defesa que nos ajuda, que nos leva para frente, né? Para buscarmos uma melhoria, uma salvação, né? Para uma resolução de um determinado problema. Porque do contrário, como falei, os nossos antepassados teriam um problema, com certeza muitos tiveram até desenvolver essas habilidades, e ainda bem que eles passaram para as gerações vindouras e isso chegou até nós. Muito bem. Então, quando temos esse desafio de enfrentar esse perigo iminente, então é essa ansiedade que vai nos impulsionar a irmos para frente. A resposta do nosso corpo ele vem na forma de ansiedade. O que a ansiedade faz? Inicialmente, nesse caso, ela causa uma aceleração cardíaca. O coração dispara, porque é a hora da ação. Há uma descarga também de adrenalina que nos leva a ter essa ação, esse arrancar dali, tomar essa decisão para vencer esse desafio. Fora disso, repito, a pessoa estaria com sérios problemas. Então essa liberação de adrenalina e aumento das funções também da memória, porque você vai ter que aumentar, o nosso organismo é muito sábio, porque nós herdamos muitas coisas dessas, né? Então, tem que encontrar um caminho rapidamente, por isso também essa aceleração das funções da memória, porque o cálculo tem que ser mais rápido, porque afinal, nesse caso, estará em fuga, e tem que ser rápido, ainda não pode fugir para qualquer lugar, não vai entrar, por exemplo, num cânion sem saída, porque aí vai ser capturado por aquele bicho, por aquele animal em si. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso que eu estou falando, porque isso vai desencadear no tempo atual, num quadro de ansiedade dos dias de hoje, porque mais ou menos é isso também. A ansiedade também, ela nos leva para dentro de um lugar, de um labirinto terrível, que muitas vezes a gente fica sem a saída. E é isso que eu quero falar com você até o final dessa live. Então tem que prestar atenção. Essas alterações, então, que acontecem no nosso organismo, né? Esse aceleramento do coração, esse disparo de adrenalina, né? Esse aumentar de consciência, aumentar das nossas funções da memória, é de fundamental importância para a nossa compreensão e para a nossa sobrevivência. Então essas alterações que acontecem nos deixam mais aptos a tomar decisões rapidamente e encarar desafios e perigos na vida e também no nosso dia a dia, independente da tua profissão, do teu trabalho. São essas coisas que te levam, sim, a essa tomada de decisão. Porque se isso não acontecer, o que acontece? Você vai ver o que tem que fazer na tua frente, mas você fica de braços cruzados, sem fazer nada, não acontece nada, e você fica assim. E sabe o que vai acontecer com a tua vida? Nada vai mudar, nada vai acontecer. Então nós precisamos entender esses fenômenos fisiológicos que acontecem na gente e tomar uma decisão. Peraí, eu preciso mover, eu preciso ir para frente, eu preciso ir além. Porque uma pessoa que sabe o que precisa fazer e não faz, ela é exatamente igual a uma pessoa que não sabe o que fazer, né? É exatamente igual. Não tem ação,
não tem resolução de problemas, a sua vida vai se transformar possivelmente num quadro bem complicado, numa vida que é um verdadeiro marasmo e não vai para frente, não progride. Então nós precisamos sim compreender que, primeiro, ninguém quer sofrer com crise de ansiedade, isso é uma grande verdade. Se nós perguntarmos para uma pessoa que sofre de crises violentas de ansiedade, é claro que ela não quer isso, ela sofre muito com isso. É por isso que nós estamos aqui, passando ferramentas para vocês, procurando levar um conhecimento para que vocês possam ter uma autonomia de vida melhor, tomando decisões, e isso eu quero falar nesse momento, sobre essas 5 decisões que você precisa ter, você precisa tomar para você encarar de frente essas crises e pense que essa crise é um grande inimigo seu, é um animal terrível, pronto para te devorar se você não tomar uma ação. Então precisa sim tomar decisões. O problema, segundo o Dr. Bruce McLean, o grande problema, o X da questão, é quando somos submetidos a uma série de situações de ansiedade continuamente, isso permanentemente, ou quando há uma resposta exagerada do nosso organismo que nos leva ao esgotamento e a problemas na vida diária. Por que esgotamento? Porque você imagina, a gente não pode viver todo instante com o nosso coração disparado, né? Não pode. Ele pode ter essa ação, mas logo tem que voltar à sua calmaria, porque o desgaste é muito grande. Por exemplo, outra coisa importante é essa resposta que vem, essa liberação de adrenalina também. A gente não pode viver assim, pilhado todo instante, com esse disparo de adrenalina todo instante, porque isso causa uma canseira danada também, né? Problemas fisiológicos violentos também, não se pode toda hora estar com isso, né? Então outra coisa, aumento das funções da memória também não pode, precisa ter um aumento, mas logo ela precisa voltar ao normal, porque a queima de energia mental é muito grande. Você sabe que o nosso cérebro, para trabalhar, imagina num pico acelerado, a queima de energia é violenta. Por que quando a gente enfrenta uma situação de estresse assim, que realmente precisa de toda a nossa capacidade mental, por que na sequência a gente se sente extremamente cansado? Por quê? Porque há uma queima muito grande, né, de energia, e isso, então, imagina uma pessoa viver horas e horas e horas assim, ou dias, não tem como, ele vai ter perca significativa na sua qualidade de vida. É por isso que muitas pessoas em crise de ansiedade, o que acontece? Ela sente uma taquicardia violenta, seu coração dispara e aquilo parece que não se acalma, e a ponto de doer o peito, porque imagina uma musculatura, né? Porque o nosso coração é um músculo que é acostumado a trabalhar num determinado ritmo constante, de vez em quando algum pico, de vez em quando também baixa um pouquinho mais esse pico, mas dentro de uma normalidade, e de repente ele dispara, né? A 100, 110, 120 batimentos por minuto. Dentro de alguns minutos é óbvio que esse músculo vai começar a sentir como uma dor, né? Uma canseira, e a gente vai sentir esse aperto, essa dificuldade para respirar também, o que é isso que uma pessoa que sofre de crise de ansiedade tem, entre muitas coisas, perde o sono, ou dorme demais, ou não consegue se alimentar, mas tem pessoas que se alimentam demais, por causa dessas crises de ansiedade, aí acaba desenvolvendo, né, aumentando o seu peso e com isso trazendo possibilidades de problemas de saúde, aumentos de triglicerídeo, de colesterol, corre o risco de desenvolver um monte de coisas que eu não vou falar nesse momento. Então a gente precisa compreender isso, que precisa da nossa parte uma compreensão de que estamos enfrentando o problema, sim, então isso é concreto. Tá bom, então eu tenho esse problema, eu estou desenvolvendo esses quadros de ansiedade, tá bom, isso é um fato, você precisa compreender isso, porque a negação é um péssimo conselheiro, né? Se a gente ficar negando as coisas que a gente tem gente que diz assim, mas eu estou com problema, eu tenho o pensamento positivo que tudo vai dar certo. Olha, pensamento positivo é uma coisa maravilhosa, mas se não tiver uma ação, não vai acontecer nada. E aí, se nós não tivermos uma ação deliberada
para ter a solução desse problema, sabe o que vai acontecer? O nosso pensamento positivo ainda vai criar mais problema, porque um problema ao não ser enfrentado, o que acontece? O corpo enfraquece, a doença, o problema cresce. Então nós precisamos ter essas ações muito concretas, muito focadas, para que possamos melhorar a nossa qualidade de vida. Que o primeiro passo é entender que está com o problema. O segundo passo é tomar a decisão de compreender como que funciona esse problema, para então você começar a se ajudar, né? Fazer o tratamento que tiver que fazer, porque há muitos casos que a crise de ansiedade que precisa sim ser trabalhado com uma ajuda de medicamentos, né? E aí, a partir disso, também buscar uma terapia, um profissional da área da psicologia para que possa te ajudar nessas ferramentas. E nesse quesito nós nos colocamos aqui para te auxiliar, com toda certeza, com todo amor. Queremos muito ver você bem, vencendo todos esses desafios, né? Vencendo, superando essa ansiedade que tanto mal tem te feito e, acima de tudo, te ajudando a reconstruir a tua autoestima. Muito bem, mas como superar a ansiedade? Essa é a pergunta de muitas pessoas. Sabe que a pessoa ansiosa, ela quer tudo para ontem, né? Tem que ser para rápido, não tem esse negócio de ficar esperando, ela quer tudo. Por quê? Porque já é um dos sintomas da sua ansiedade, essa pressa de ter a solução. E isso faz com que muitas vezes ela sofra ainda mais, porque vocês sabem que tudo tem o tempo. Tudo tem o tempo. Por exemplo, você não nasceu na hora em que você foi concebido. Você teve que esperar todo um processo, né, gestacional ali eu vou usar o termo aqui, 9 meses para você nascer. É todo o processo. Assim que você nasceu também, você sabe que ninguém nasce e já sai caminhando também. Então há um processo. E a gente tem que compreender esse processo. A gente tem que interagir com o processo, né? E uma pessoa que sofre de ansiedade também há um processo que ela precisa compreender, que o seu sistema interno está dizendo tudo para ontem, né? Tudo muito rápido. Mas você precisa dizer, peraí, quem manda aqui sou eu. Vamos se acalmar, vamos ter que encontrar a solução certa, nos caminhos certos, da forma concreta. Tá bom, queridos? Então, como superar a ansiedade? Essa é uma pergunta que milhares de pessoas nos fazem sempre, né? Como que eu posso fazer para me superar a ansiedade? Existem muitas técnicas, mas se você entrar aí no YouTube, se entrar aí, olhar o Facebook, o mesmo Instagram, você vai ver que tem muito material, muitas lives aí falando exclusivamente como que você pode superar, porque não existe uma única ferramenta, são muitas ferramentas. Claro que uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, ele não precisa pensar, mas eu vou usar todas essas ferramentas. Não, você não precisa usar todas, mas você precisa usar, começando pelo menos com uma, porque você sabe que pelo menos uma iniciativa é infinitamente melhor do que nenhuma iniciativa. Então a gente precisa. Então eu vou listar para vocês aí algumas dessas orientações que eu quero te passar nesse momento, tá bom? Se quem quiser anotar, anote em si. Presta bastante atenção. A primeira orientação que eu quero te passar, ou a primeira decisão que você tem que tomar, é de um tempo. Você precisa aprender a tirar tempo. Mas como que eu faço isso? Se eu estou sempre correndo? Olha, talvez aí já seja um X da questão. Por que você está sempre correndo, se há tempo para todas as coisas? Tem uma coisa que nós muitas vezes não aprendemos a fazer, é gerir o nosso tempo. Você sabe que a gente tem que administrar o nosso tempo. A gente tem 24 horas por dia. Você que está me ouvindo nesse momento, né? Agora são 7 e pouco da manhã, ou seja, em tese nós ganhamos mais um dia de vida, e esse dia é composto de 24 horas. Agora, o que você vai fazer nessas 24 horas é uma decisão sua, né? Dizer assim, eu não tenho tempo para nada. Será que isso não é uma fuga? Uma pessoa quando se enche demais de afazeres, será que na verdade ele não está dizendo para si mesmo, eu vou me encher de trabalho, de coisas, de obrigações, porque aí eu não preciso estar pensando nos problemas
que eu estou enfrentando. Muitas pessoas têm problema, né, no relacionamento, muitos pais têm problema às vezes com os filhos, muitas pessoas têm problema com dívidas, muitas pessoas têm problema com algum tipo de vício e tudo mais, e aí ele acha que ele se enterrando em trabalho, ele vai conseguir vencer isso, mas não vai, porque o problema ele só vai ser resolvido quando você estiver disposto a encarar esse problema de frente e resolver esse problema. Do contrário, fora disso, é simplesmente fuga. Você está fugindo do problema. É que nem pessoas, né? Aquele velho ditado que diz assim, vamos empurrar essa sujeirinha aí para baixo do tapete. Eu creio que muitos de vocês conhecem o ditado popular aí, né? Vamos empurrar esses pozinhos aí, essas coisinhas para baixo do tapete. Faz isso hoje, faz isso amanhã, faz isso daqui a um mês. Quando vê, você não consegue entrar na porta. É tanta coisa embaixo do tapete que já não precisa mais um tapete, já precisa uma lona para cobrir aquilo ali, porque é muita coisa, muita sujeira e você não consegue mais usar aquela porta. Ou seja, aquela porta se fechou. Na vida, muitas vezes é isso, quando nós não aprendemos a tirar um tempo para nós, a termos um melhor cuidado com o tempo. A gente fica sempre protelando, empurrando para frente. Eu não quero conversar sobre isso, eu não quero falar sobre isso. E isso faz com que a pessoa acredite erroneamente de que vai melhorar ao fazer isso, mas não vai. Todo problema precisa ser resolvido. E a melhor forma de resolver é tirar tempo para isso. E aí busca-se as partes interessadas e resolve-se. Entra-se no entendimento, numa compreensão do que está acontecendo. Parece difícil, né? Tirar um tempo. Imagina com uma pessoa com quadro de ansiedade. Parece muito difícil. Sim, a sua própria ansiedade vai deixar isso mais difícil, né? Então, mas em situações de ansiedade, quando sentimos que tudo está fora de controle ou está prestes a fugir do controle, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que é fundamental fazer uma pausa mental. Isso mesmo, uma pausa mental e emocional. Porque do contrário, o teu sistema não vai dar conta. Porque se você já está sofrendo com esse problema, se você não entender a gravidade desse problema, a tendência é ele ficar pior, né? Então, quando eu te dou essa possibilidade de compreensão, que você precisa ter essa ação concreta de parar, de ter essa pausa mental, essa pausa emocional, é porque isso é comprovadamente certo, funciona, desde que você faça isso. Mas a primeira reação que dá muitas vezes na pessoa ansiosa, ela diz assim, isso é bobagem, eu não preciso disso. E aí você vai protelando. Talvez por isso que você já sofre há tantos anos dessas crises de ansiedade, que cada vez vai aumentando mais e mais e fica até fora de controle. Então você precisa ter essa noção exata, essa consciência de que você precisa dar um tempo, sim. Você precisa tirar o pé do acelerador. Você precisa parar e fazer uma outra coisa. Por exemplo, você está trabalhando ali, o teu cérebro está bugando, né? O teu coração está explodindo, as tuas mãos estão suando. Está doendo o teu corpo. O teu corpo está dizendo para você, pelo amor de Deus, para, porque não está dando certo isso, né? Mas aí a insistência te leva, não, para, compreenda, precisa parar, precisa dar um passo atrás. Que tal você está trabalhando, você não vai perder o que está fazendo, deixa ali, se levante, dê uma caminhadinha, tem que ter uma ação, você precisa ter uma ação. Dê uma caminhadinha no ambiente. Se você trabalha em casa, vai até a janela, olha para a rua, olha alguma coisa para você se distrair. Isso vai fazer com que essa tensão mental comece a ceder. Use a técnica da respiração, que eu já ensinei, né? Tá aí gravado. Escute a hora que você quiser. Use essa técnica, né? Respira fundo, com calma, com serenidade. Pensa noutra coisa, mude o foco do teu pensamento, procure uma coisa muito boa. Eu não sei se você tem o hábito de fazer isso, se não tem, comece a fazer. Viajar.
Que coisa mais boa que tem quando você está numa crise de ansiedade, que você consegue desviar o foco do teu pensamento, do problema, e você domina isso e leva o teu pensamento para a última viagem, para aqueles lugares bonitos que você teve, né? Comece a viver novamente aquele tempo, porque a nossa mente permite fazer isso. Viva aquela viagem, reviva aquele momento, sinta os cheiros daquele lugar, veja com os olhos da mente, com a tua memória, a beleza daquele lugar, se era uma praia, se era aonde que você foi, né? Relembre, isso vai te trazer uma calmaria muito significativa. Então, quando você dá essa parada, você dá... Esse tempo ajuda a acalmar essa natureza reativa que está funcionando a milhões dentro de você. Você consegue fazer esse reator nuclear que está ligado a toda dentro de você, você consegue fazer ele se acalmar. E isso vai melhorar bastante a tua qualidade de vida, né? Então, quando nós entendemos isso, nós fizemos com que essas válvulas de escape que nós podemos e devemos de ter nos ajudem a termos um dia melhor, um momento melhor, uma melhor qualidade de vida. Muito bem. Segunda decisão que você precisa tomar é o equilíbrio. Você precisa aprender a se equilibrar. Eu não estou falando o equilíbrio de ficar em pé, e também não deixo de dizer isso, né? Mas esse equilíbrio de ter o controle das coisas. Porque você já viu alguém caminhando, por exemplo, na famosa corda bamba? Né? Com certeza já viu, seja presencial ou na televisão, no filme, e se você já viu. Será que é fácil caminhar numa corda daquelas, numa corda de suspensão? Se você perguntar para mim se é fácil, eu vou dizer, não, isso é muito difícil. Se você perguntar para alguém que faz aquilo, ele vai dizer assim, é facinho, facinho. É que nem andar de bicicleta. Andar de bicicleta é fácil? Para quem sabe, sim. Para quem não sabe, é muito difícil. Cicatrizes no joelho, pode ter certeza que vai ter. Mas a pessoa foi se equilibrando em cima da bicicleta, ou então em cima de uma corda de suspensão, e ela foi aprendendo o equilibrar-se. Aprendendo sobre equilíbrio, se conhecer, saber fazer o movimento correto de equilíbrio, saber usar o braço, a perna como um pêndulo de compensação de peso. Isso tudo é aprendido, isso tudo precisa ser aprendido, porque ninguém nasce equilibrista, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Tudo precisa ser aprendido. E o interessante é que depois que você aprende andar de bicicleta, isso é uma coisa tão incrível que você não sabe explicar como que você conseguiu aprender a andar de bicicleta. Você só sabe o antes e o depois. Parece que essa coisa fica, como que eu aprendi? Sabe, o meio termo, esse a gente não sabe. Só sabe que no início montava, andava e caía. E caía. E de novo, caía de novo. Até que saiu andando, saiu tranquilo. E aí nunca mais caiu. E uma vez que aprende a andar de bicicleta, tu pode ficar 50 anos sem andar de bicicleta. O nosso organismo é tão poderoso que tu pode ficar 50 anos sem andar, sem pedalar. Você pega a bicicleta, é claro, você não vai ter a mesma mobilidade, né, tudo, mas você não vai cair da bicicleta, você vai sair pedalando devagarinho e vai embora. Na vida de uma pessoa que sofre de ansiedade, é a mesma coisa. Você precisa aprender a se equilibrar. Equilibre-se pela vida. Busque o equilíbrio, compensa. Não se desespera, né? Tempos difíceis, eles pedem que olhemos com muito maior atenção para outras áreas das nossas vidas. Se uma área está enfraquecida por um problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar na outra área para fortalecê-la, para criar o equilíbrio. Porque uma pessoa, ela não é atacada, ela não é atacada 100% no seu corpo ao mesmo tempo numa crise de ansiedade. Sempre é uma área ou duas, né? Mas e as outras áreas? As outras áreas que não foram afetadas, é por isso que você precisa ter uma compreensão de você mesmo, né? Para saber as tuas áreas fortes e as tuas áreas fracas.
o conhecer. Por que é tão difícil das pessoas se conhecerem? Por que é tão difícil das pessoas terem uma compreensão exata do seu temperamento, do seu comportamento frente a adversidades ou até mesmo a coisas boas? Por que é difícil de compreender isso? Porque nós aprendemos tudo, né? São duas coisas que nós deveríamos aprender sempre, desde pequeno, é sobre o autoconhecimento, né? A gente deveria aprender, e o segundo seria sobre vida financeira, mas eu não vou falar nisso agora. Então, a gente deveria aprender essas duas coisas desde cedo, mas a gente não aprende não. A gente aprende sempre a olhar o externo, a gente não é ensinado olhar o interno. Claro, não vamos culpar aqui nossos pais, porque eles também não foram ensinados, nossos avós também não foram. Então, agora, a palavra é, eu estou aprendendo, então eu posso fazer a diferença a partir de mim, para os meus filhos, para os meus netos, e assim, para todo mundo que eu puder alcançar. Então, aprenda a se equilibrar, né? Por exemplo, eu falei antes que uma pessoa numa crise de ansiedade, muitas vezes ela tende a comer demais, e aí ela acaba desencadeando problemas para a sua saúde, vai aparecer no seu corpo. Então, o que você tem que fazer? Peraí, eu estou comendo demais. Então, peraí, eu tenho que aprender sobre alimentação. Aí você vai pesquisar sobre alimentação e você vai aprender que comer bem não é comer bastante. Comer bem é qualidade, né? Você pode comer muito bem com qualidade, e isso não vai modificar o teu orçamento, não. Porque muitas vezes nós botamos um monte de dinheiro em comida de qualidade, mas do jeito que nós fizemos, esse alimento perde a qualidade. Também não vou entrar a fundo nesse assunto. É só para você ter um entendimento, né? Então, a gente precisa aprender a fazer uma refeição balanceada. A gente precisa limitar a questão de álcool. Tem pessoa que pensa assim, eu vou esquecer meus problemas bebendo. Não, o teu problema vai ser multiplicado, porque na hora você pode até esquecer, mas no álcool, na ação do álcool, você pode fazer uma bobagem que vai se arrepender o resto da vida e não terá terminado aquele problema que você bebeu para esquecer. Então você precisa buscar um controle diário e constante para você se equilibrar na vida. A terceira decisão, que é muito importante também, é a questão do respirar fundo. Você sabe que a maioria de nós não aprende a respirar. Pensa, mas isso é automático, Jorge, isso é automático. É automático, é verdade, ainda bem, porque senão muitas pessoas estariam caminhando e morreriam, porque esqueceriam de respirar, né? São tão desligados e queriam esquecer. Ainda bem que a natureza, o Criador, deixou autônomo esse sistema, né? Mas a gente precisa aprender a respirar. Uma pessoa que sofre de ansiedade, a sua respiração é muito acelerada. É muito acelerada. Ela é rápida, é como se estivesse cansada, e não é que não esteja, né? Só que isso faz com que essa respiração não tenha qualidade. Por quê? Porque não dá tempo de haver as trocas. Então você pega um oxigênio, mas já expele novamente. Então você precisa entender que a ansiedade, em níveis elevados, fazem com que a respiração da pessoa fique curta e rápida. Oscila demais isso, desfavorecendo a oxigenação do teu cérebro. É isso mesmo que você ouviu. E, consequentemente, prejudicando o teu raciocínio, né? O raciocínio da pessoa e o pensamento crítico. Porque essa área do cérebro ela precisa de uma oxigenação mais profunda. E as pessoas que sofrem de crise de ansiedade, elas têm essa dificuldade. Portanto, eu quero te dizer o seguinte, pare e tente respirar calmamente. Coloque a tua mão, por exemplo, eu vou usar um termo simples aqui, tá? Coloque a tua mão na tua barriga e sinta a tua respiração. Você vai ver inflando e murchando. Você vai sentir isso. Faz isso. Agora, quem é ansioso vai estar muito rápido assim, né? Mas procure se acalmar. Respire, né? Enche o teu pulmão de ar calmamente. Encheu? Não larga ainda. Conta até 4 mentalmente. E aí vai largando bem com calminha, bem devagarinho, né? Vai fazendo isso. Esvaziou o pulmão? Mentalmente conte até 4. E novamente, enche o teu pulmão. Faz isso
Você não tem ideia. Talvez muitas pessoas dizem assim, isso é bobagem, não dá certo. Gente, isso é provado cientificamente que dá certo. Faça. Entre você teimar que não dá certo e fazer, eu te digo, faça, experimente. Se muita gente diz que não dá certo, prove para elas que é elas que estão fazendo errado, que você fez certo e o resultado foi maravilhoso. Então a gente precisa ter essas ações, porque é isso que vai mudar a nossa vida. Um outro fator importante é o trabalhe mais, né? Trabalhe mais, eu vou te dar uma compreensão disso. Trabalhar mais não significa sair tipo doido trabalhando. Não, é as coisas programadas. Você começou a fazer uma coisa, você vai até o fim. Uma pessoa que tem crise de ansiedade, ele quer fazer 3, 4, 10 coisas ao mesmo tempo. Porque é assim que ele entende que é trabalhar mais. Não, aí ele está sofrendo mais sem resultado. Você pega uma coisa, faz ela até o final. Fez. Embora que a tua ansiedade vai ficar até acelerando para tu sair correndo ali e fazer outra coisa. Não, aprenda a seguir esse instinto, essa orientação de fazer uma coisa de cada vez. Fez aquilo ali, está bem feito? Celebre, diga para você, oba, consegui, deu certo, eu fiz, me acalmei. Muito bem, respira fundo de novo, se acalma, dá uma caminhadinha, agora eu vou fazer a segunda coisa. E aí você vai para a segunda coisa e começa a fazer e vai até o final. Vai vir distração, porque o teu sistema está tão acostumado, acelerado, que ele vai tentar fazer você ir novamente para fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Você precisa dizer para você, não, eu vou concluir essa. Você sabe que se a gente ficar insistindo nessas coisas, num ritmo, 21 vezes a gente fizer isso, seja vezes ou dias, nós criamos um hábito novo. E aí você cria um hábito novo e isso vai te trazer muita qualidade de vida. Então lembre-se, trabalhe mais, mas uma coisa de cada vez. Não esqueça. A quinta decisão que você precisa ter, que você precisa tomar, é a questão do pensamento positivo. Pensamento positivo é de fundamental importância quando temos ação. Sem ação, o pensamento positivo não adianta de nada. Não adianta de nada, gente. Eu conheço gente que diz assim, meu pensamento positivo diz que a minha vida vai melhorar, que eu vou me dar bem nos estudos, que eu vou me dar bem profissionalmente, mas nunca estudou. Vai se dar bem como? Profissionalmente vai crescer como? Você não tem formação nenhuma, nem técnica, nada. Vai crescer como? Eu vou me dar bem no meu relacionamento, mas não leva a sério o seu relacionamento. Como que vai dar bem? Como que vai ter soluções maravilhosas nesses níveis de vida aí? Não vai conseguir. Então, termos pensamento positivo, eu particularmente, eu acho que é uma coisa maravilhosa, mas precisa ser aliada com ações, com tomadas de decisões. Eu penso, eu acredito, né? Porque você sabe que o pensamento, ele cria. O pensamento, ele cria possibilidades, ele cria isso, mas a ação é da gente, o ir fazer. Porque eu ficar parado e pensar que somente a força da minha mente vai fazer alguma coisa, isso é uma grande bobagem. E pessoas que agem assim, infelizmente não vão conseguir vencer as crises de ansiedade, não. Você precisa saber, mas aplicar. Então, somos invadidos, toda pessoa que sofre de crise de ansiedade, ela é invadida por pensamentos negativos em todo instante, né? Se disser o fulano vai no mercado, ela já começa a pensar, poxa, mas eu saí no mercado, eu vou ter que sair na rua, e na rua eu posso ser assaltado, e o assaltante pode ser muito bandido, e pode isso, pode aquilo, ou então eu vou atravessar a rua, e um carro pode vir me bater. O ansioso, ele cria essa cena toda. Tudo isso. E é pior, ele é capaz de criar uma cena que atravessando a rua, o carro vai passar por cima dele, que ele vai morrer, ele vai conseguir ver até o seu fúnebre. A pessoa com crise de ansiedade, ele consegue ver isso. Mas é nessa hora que você precisa parar e dizer, não,
Eu não posso pensar isso. Eu preciso ir no mercado, sim. Não vai acontecer nada, eu vou sair pela porta, eu vou ir com calma, tranquilo. Controle o teu pensamento, controle a tua respiração, controle essas ações, mas faça isso, tomando todos os cuidados, passando na faixa de segurança, sempre olhando para os dois lados, porque isso é preciso, né? Porque hoje em dia, muitas vezes, faixa de segurança já não significa muita coisa em muitos lugares, que as pessoas desobedecem, né? Então, olhe para os dois lados, mas pense positivo e tenha essa ação. Faça, comece a fazer devagarinho, né? Você não precisa atravessar a cidade para ir no mercado. Vai no início, naquele mercado mais perto da tua casa. Depois você vai aumentando, você vai criando essa ação, né? Então, quando uma pessoa em crise de ansiedade, ela tem esses pensamentos derrotistas, esses pensamentos negativos. E nessa hora você começa, peraí, se o meu pensamento está dizendo que eu vou sofrer um acidente na rua, o teu pensamento positivo diz, não. Eu vou ir, eu vou tomar todos os cuidados necessários, vou olhar para os dois lados, vou atravessar rapidamente e não vai acontecer nada. Sabe, você consegue equilibrar, lembra que eu falei antes do equilíbrio? Você consegue equilibrar isso mentalmente falando. Então, tem essa ação, com certeza vai te ajudar. Então, meu querido amigo, minha querida amiga que está nesse momento, eu quero te dizer o seguinte, quando nós tomamos essas ações, quando aplicamos essas ações na nossa vida, a gente tende a melhorar. O que a gente não pode fazer é ficar só se enchendo de teoria, lendo tudo que é coisa e não aplicando nada. Você precisa aplicar. Comece agora mesmo usando, respire fundo, lentamente e relaxe. Pense que teu dia vai ser maravilhoso e que tu vai ter todas as ações necessárias para que teu dia seja maravilhoso. Aquilo que está te estressando, você sabe que tem que enfrentar aquilo e vencer. Do contrário, você só fica protelando. Não protele as coisas. Você não está sozinho no mundo. Não pense que o teu problema é só seu, que só você que sofre disso. Porque não. Todos nós já passamos, em algum momento da nossa vida, em grandes crises e problemas. Mas a gente pode vencer, a gente pode superar. Usando as técnicas corretas, seguindo as orientações corretas e com certeza, outro fator que eu quero te dizer para mim concluir, procure contemplar as coisas na tua casa. Contemple no teu jardim, na rua que você mora, olhe para as coisas. Você vai ver que coisas belas, maravilhosas que estão ali te esperando. Basta você querer. Basta você acreditar e querer começar a dizer para você mesmo, eu vou mudar de vida, eu quero retomar sonhos, queira retomar projetos de vida, coisas que talvez porque ninguém acreditou em você, por causa dos teus quadros de ansiedade, você deixou para lá, você jogou embaixo do tapete. Eu te digo, hoje é o dia de você levantar o tapete, tenha coragem. Levante o tapete, pegue uma boa vassoura, pegue um bom aspirador de pó, suma com aquelas coisas dali, abra essa porta que já não podia ser mais usada, abra ela, com certeza um mundo maravilhoso te espera ali fora e você só precisa dessas ações. Acredite em você, nós acreditamos em você, você pode sim. Ah, Jorge, mas eu tenho tanta dificuldade, gostaria de conversar mais. Nos chame no direct, com certeza a gente vai poder sim te auxiliar, vai querer te ouvir sim, vai querer te ajudar com toda certeza. O que a gente não pode pensar que eu estou sofrendo, ninguém me entende, ninguém me compreende, todo mundo me critica, né? Muitas vezes a gente sabe que os seres humanos são maldosos mesmo, mas a gente não pode dizer assim, todo mundo é igual, não. A gente nunca pode generalizar. Assim como o teu problema não é só teu, existem milhares de pessoas que sofrem, assim como você tem pessoas que te criticam, mas tenha certeza que tem muita gente que acredita em você, acredita no teu potencial, acredita que você vai superar esses problemas, vai sair por cima mais forte, mais equilibrado, com uma vida mais feliz, mais tranquila, né? Então precisa acreditar, precisa usar. Escute quantas vezes você quiser essa live, porque com certeza você vai prestar atenção em algumas nuances que estão ali na minha fala. Então aplique em você. O resultado, eu não tenho dúvida, que vai ser maravilhoso. Foi um grande prazer estar com todos vocês
Espero vocês na próxima sexta-feira, às 7h07 da manhã, porque ali temos o nosso encontro marcado. Convide teus amigos. Conhece alguém que está com problema? Convide-os, traga eles para a sala, nos siga no Instagram, evolucionar.oficial, porque é sempre um prazer receber amigos na sala. Eu quero desejar a todos um dia de alegria, um dia de paz, um dia de resolução, um dia onde você deu o primeiro passo para vencer as tuas crises de ansiedade e encontrar dias melhores, dias felizes, dias festivos. Sucesso a todos, até sexta-feira que vem.